Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou e com ela mais uma aula da nossa escola bíblica. Que você possa mais uma vez nessa semana pegar aí o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e prestar atenção em mais essa aula. Uma boa aula para você e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Eu tenho assim um profundo respeito e amor por quem é missionário. Até foi um sonho meu ser missionário, mas Deus não permitiu, não me deu assim as condições para que eu realizasse a ideia de ser um missionário. E creio que Deus queria eu em outra área. De todos os missionários, e de todos eu tenho respeito, o que eu mais admiro é o Dr. Hudson Taylor. O Hudson Taylor, para mim, assim, é um dos maiores exemplos de missionário. E ele foi o homem que evangelizou a China. Eu até lembro de alguns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa conferência e o pessoal lá dando a ideia de que a China não era evangelizada porque os cristãos não olhavam para a China, não tinham interesse na China, mas a China é um campo missionário e tal. Aí eu, lá pelas tantas, eu conversei com as pessoas, olha, eu sei que temos que mandar missionário para todo lugar, mas há um erro no que você está dizendo. A China não tem o evangelho hoje, ou tem pouco evangelho hoje, porque expulsou todos os cristãos com a revolução comunista e sanguinária, né? Uma das mais sanguinárias do mundo, liderada por Mao Tse-tung. Porque a China foi um dos países mais evangelizados do mundo, foi a China. Se a China está na situação que está hoje, está porque matou e expulsou os cristãos, os missionários. Mas só para você ter ideia, o Dr. Hudson Taylor chegou a colocar mais de 800 missionários na China, isso entre 1800 e 1900, entre o século XIX. Ele morreu em 1905. Mas só Hudson Taylor conseguiu colocar mais de 800 missionários, fundou mais de 600 pontos de igrejas, e como é que chama, Deus? Eles chamavam de... me fugiu o nomezinho agora, mas era como se fosse uma missão local, onde tinha pregação, preparação do evangelho, preparar missionário, trabalhos, ajudava na obra social, no trabalho, melhorava a qualidade de mão de obra. Tem um nomezinho técnico que eu agora não consigo lembrar. Enfim, isso há mais de 100 anos atrás. Então a China foi um dos países mais bem evangelizados do mundo, foi a China. Inclusive, a China teve várias faculdades cristãs, com grandes teólogos, como talvez o mais famoso dele, né, o Watchman Nee, seja o mais famoso, e que tudo foi por água abaixo com a revolução comunista liderada por Mao Tse-tung. Ok. Uma das coisas que me chama a atenção, que o Hudson Taylor registrou e chamou muita atenção dele, marcou muito ele, foi quando ele estava trabalhando na China, e olha só, ele chegou a dominar 5 idiomas falados na China. 5. O mandarim ele falava fluentemente, e outras 5 línguas que falava na China, ele conseguiu aprender essas outras 5 línguas, inclusive traduzir o Novo Testamento para essas línguas. É assim, uma sumidade, o Hudson Taylor. Mas ele disse que a coisa que mais marcou ele na China foi quando ele estava pregando o evangelho lá para um senhor velho, um chinesinho lá, e ele se converteu, um líder tribal, ele se converteu. E depois de algum tempo de convertido, eles conversando lá, numa pregação ou numa aula, o Hudson Taylor falando da importância do evangelho, que o evangelho é o único caminho que leva à salvação, às boas novas de Cristo Jesus, Cristo é o Salvador, a sua palavra é que leva à salvação e à verdade. Os chineses são muito apegados à verdade, como todo mundo do Oriente tem esse negócio de ser apegado à verdade. E aí o velhinho de olhos cheio de rugas, com aquele ar de sabedoria, sempre analisando tudo que é típico deles, né, da cultura deles, olhou para o Dr. Taylor, levantou a mão pedindo permissão para falar, que eles têm essa educação lá, né? Aí disse, pois não, disse, doutor, se Jesus Cristo e a sua palavra são tão importantes assim, por que vocês demoraram tanto tempo para nos avisar? Isso marcou assim o Hudson Taylor. Ele falava isso, vira e mexe, ele falava isso, está registrado nos seus livros e tal.
E isso deu a ele assim, mais motivação para mandar mais pessoas para a China. Então, os ingleses, entre 1800 e 1900, encheram a China com cristãos, com missões, com evangelismo, mas foi um investimento enorme na China. E as palavras daquele velho foi uma das coisas que mais marcou o Edson Telho. Se Jesus Cristo é tão bom assim, tão importante assim, se sua palavra é a verdade, porque levou tanto tempo para nos avisar. E essas palavras ressoam para nós hoje, irmãos, para mim, pastor Helder, para você que está me vendo, me ouvindo, assistindo esses estudos no Evangelho de Marcos. Se Jesus é tão importante para nós como nós dissemos que é, e é mesmo. Se Jesus é tão, se sua palavra é a verdade que o mundo precisa ouvir, por que nós demoramos tanto a levar Jesus e a sua palavra a outras pessoas que precisam? A aula de hoje é sobre isso, sobre a importância de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Eu quero começar afirmando que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Há uma esperança, há um caminho a ser percorrido, há uma porta, há uma luz para esse mundo. E ela está em Jesus Cristo e na sua bendita palavra. Portanto, eu repito, o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. E alguém poderia me perguntar, mas por que você afirma que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade? Eu vou dar 3 motivos pelos quais o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Abra sua Bíblia para Marcos capítulo 2, dos versos 18 a 22. E nesses versículos que nós vamos ler, nós iremos tirar essas 3 lições que mostram por que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Muito bem. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, está naquele momento em que ele percorre principalmente a Galileia. Aliás, o Evangelho de Marcos é centrado no ministério galileu de Jesus Cristo, e onde Jesus alcançou a maior popularidade, a maior receptividade, onde inclusive foi proclamado o rei depois da multiplicação dos pães. Nós estamos vendo aqui nas aulas anteriores que Mateus, o evangelista Mateus, que também é chamado de Levi, é incorporado ao grupo. Jesus chama-o, e ele, que era um coletor, um homem importante, mas um homem, por outro lado, repudiado pelos judeus, pela sociedade judaica, porque ele cobrava impostos dos judeus da Palestina e remetia para o Império Romano, que tinha invadido Israel. Então, Mateus, por ser um publicano, por ser um cobrador de impostos, ele era odiado pelo povo. Mas Jesus foi até ele, com graça e misericórdia, e o chamou. E ele aceitou o convite de Jesus e deixou tudo para trás, sua posição, seu prestígio, o lucro que ele tinha, o dinheiro, tudo que o mundo poderia lhe oferecer, e ele tinha uma vida boa, abandonou diante do chamado de Cristo. Marcos narra isso, narra a sua conversão, quando Jesus o chama na coletoria, narra a sua transformação, quando ele dá aquele banquete e mostra que agora é uma nova criatura, com a sua natureza mudada. E na continuação, diz o texto, e tudo indica que essa continuação aqui é a mesma do chamado de Mateus.
Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então, a resposta de Jesus é uma resposta em cima dessa pergunta. Então, nós temos que entender primeiro o contexto aqui para tirar as 3 lições. Temos que entender a pergunta e temos que entender a resposta de Jesus, porque ele responde essa pergunta com 3 pequenas parábolas. Ele não responde claramente. Ele responde com 3 pequenas parábolas. E nessas 3 pequenas parábolas é que nós vamos tirar a lição, as verdades, porque que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Então vamos lá. Quando os discípulos de João e dos fariseus, veja que foram os discípulos de João Batista e dos fariseus, que estavam jejuando, e jejuavam mesmo, vieram e perguntaram para Jesus Cristo. Olha, nós jejuamos. Os discípulos de João, dos fariseus, mas os teus não jejuam. Essa pergunta está carregada de uma certa conotação religiosa e de uma prática ou de uma praxe judaica da época. Qual era a conotação religiosa? Bom, eles pertenciam ao judaísmo. E no judaísmo é uma religião, embora os judeus não gostem que a gente fale isso, e se algum judeu assistir essa pregação vai ficar com raiva de mim, mas o judaísmo é uma religião legalista. Nós não somos contra aquilo que é legal, porque o cristianismo tem coisas que são legais, de lei, mas não é legalista. O judaísmo e todas as religiões do mundo, elas são legalistas, não tem ponto de correr. Então eles estão chegando com aquela concepção de legalismo. Olha, mas nós jejuamos. E na época de Jesus, a lei oral, a lei dos rabinos, ensinava para o povo que o judeu que realmente era piedoso, temente a Deus, ele deveria jejuar no mínimo 2 vezes por semana. Então havia judeus, na maioria dos judeus que seguiam a tradição oral, eles jejuavam 2 vezes por semana. Você pode lembrar disso, sabe aonde? Naquela parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. Que o fariseu diz, eu jejuo 2 vezes por semana do meu dia. E eles faziam isso mesmo. Só que ao fazer isso, eles achavam que era a maneira correta de agradar a Deus. Com essas práticas religiosas, mas legalistas. Bom, é só jejuar 2 vezes por semana. Uma das coisas que você tem que fazer é essa, jejuar 2 vezes por semana. Ele é tão legalista que quando o fariseu falou, eu jejuo e dou o dízimo, eles chegavam a dar o dízimo até daquelas verduras que nasciam no quintal, daqueles matozinhos que nasciam. Eles chegavam, se tivesse 10 mudas vamos colocar de cebolinha, eles tiravam uma muda para dar o dízimo. Era assim nos mínimos detalhes. Certo? Então, quando eles chegam com essa pergunta aqui, eles chegam já se colocando superiores a todos. Olha, nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, e os teus não jejuam? Como é que vocês querem dizer que são de Deus, que vocês seguem a Deus, se nem jejuar vocês jejuam? E aí parece aqui que os discípulos de Jesus, que tinham vindo do judaísmo, eles jejuavam. Mas depois que começaram a andar com Cristo, eles pararam daquela prática de jejuar 2 vezes por semana como obrigação, como regra da lei oral. Não está na Bíblia. A Bíblia fala, a lei de Moisés orientava um jejum por ano. Mas aí a pessoa jejuava tantas vezes que quisesse. Podia jejuar toda semana, 1 vez por ano, 1 vez por mês, sei lá, do jeito que você quisesse. Não tinha uma determinação. Os rabinos foi que determinaram que seria 2 vezes por semana, e o povo se acostumou nessa prática e achava que ao fazer isso estava agradando a Deus. Então é nesse sentido que a pergunta é feita. Nós estamos corretos com Deus, mas vocês, esse homem que diz que é o Messias, vocês que são seguidores deles, que diz que estão seguindo o Messias, não jejuam? Então Jesus vai responder. Então veja, é uma pergunta ligada ao judaísmo e ao legalismo da religião judaica. Esse é o contexto da pergunta. Aí Jesus vai dar as respostas. E ao dar as respostas é que nós vamos tirar essas 3 verdades que eu acabei de afirmar, porque que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. A primeira parábola, Jesus responde no versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles?
Então ele responde com a parábola de um casamento. Parábola é uma história de coisas que aconteciam na comunidade, não é conto de fada, eram coisas do dia a dia, do cotidiano, que eles usavam como ilustração para ensinar alguma coisa. A melhor maneira de você ensinar naquela cultura era através de parábola. Até hoje eles têm isso no Oriente, essa ideia de ensinar através de parábolas, né? Então, Jesus responde com a ferramenta pedagógica mais eficiente da época, a parábola. E é a parábola de um casamento. Ele diz, mas alguém já viu alguém jejuar num casamento? Quando o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, é claro que ninguém ia para um casamento naquela cultura jejuar. Isso é um absurdo. Até porque os casamentos lá duravam 7 dias e era uma festa muito grande. Havia até uma preparação bem antes para o casamento. Tinha muito vinho, tinha muita bebida, tinha muita comida. Então era 7 dias de festa. O amigo do noivo organizava tudo e era aquele momento de alegria. Aliás, o casamento na Bíblia, hebreu, judeu e até de uma maneira geral do Oriente, é um dos motivos de maior alegria na comunidade. Então Jesus está dizendo assim, olha meu querido, nós estamos no meio de um casamento, o noivo chegou, que no caso seria Jesus Cristo. Os amigos do noivo, os convidados do noivo estão todos no banquete, na festa de casamento. Ninguém vai jejuar numa festa, até porque eles quando jejuavam, lembra lá do Sermão do Monte, que eles deixava cair o semblante, contristava o rosto, jogava cinza na cabeça, tocava trombeta para todo mundo ver que estava jejuando. E Jesus, olha, alguém vai jejuar num casamento? Não, porque o noivo está aqui. O que é que Cristo quer ensinar com essa parábola? Do mesmo jeito que o casamento era um dos maiores momentos de alegria, tanto para o noivo, como para a noiva e para os convidados, ele está dizendo o seguinte, que naquele momento, a sua presença e a sua palavra trazia a alegria verdadeira. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade, porque o Evangelho de Jesus Cristo traz alegria verdadeira. É como num casamento, é como nas bodas, em que o noivo se alegra, a noiva se alegra, os convidados, os amigos do noivo estão todos alegres. Não é hora de jejuar nem de ficar triste. Quando o noivo chega com a sua palavra, com a sua presença, quando o noivo chega, todos se alegram. É por isso que na consumação, quando for haver a consumação, vai ser um casamento, porque é uma figura de alegria, é uma figura de gozo, de comunhão, de regozijo, de toda a comunidade. Por isso que ele usou a ilustração no casamento. E essa é a primeira lição. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade, porque traz alegria verdadeira. Eu costumo dizer que lá no meu Ceará, quando a chuva chega, depois de um período de seca, ou mesmo todo ano, né? E deixa toda a paisagem verde, os animais, pássaros, a reprodução, os animais fazendo ninhos, aquela alegria, a fartura na roça, o milho, o feijão, o comércio melhorando, o dinheiro entrando, correndo, né, aquela riqueza. Quando a chuva chega, muda tudo lá no Nordeste. Muito mais do que mudar com a chuva, com a alegria da chuva, é a chegada do Evangelho. O Evangelho, onde chega, ele traz essa alegria verdadeira, é como uma festa de noivado. Como o noivo quando chega presente e todo mundo se alegra. Porque quando o Evangelho chega, meus irmãos, ele traz essa salvação. Ele mostra Jesus Cristo, quem realmente Jesus Cristo é, o que ele fez por cada um de nós. O Evangelho mostra Deus, mostra o caminho para Deus. O Evangelho mostra perdão dos nossos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo mostra a regeneração, a restauração, a adoção como filho de Deus. E tudo isso traz alegria verdadeira. Aqueles homens que se reuniram ao redor de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali ao lado, tinham motivo de estarem alegres, de estar naquele momento de alegria plena e verdadeira. Não era hora para jejuar e chorar.
Era hora para olhar para Cristo, conhecer Cristo, abraçar Cristo, seguir a Cristo e ouvir o Evangelho de Cristo. Era uma festa. Como hoje também, onde o Evangelho de Cristo chega, onde Jesus Cristo chega com a sua palavra, vem a alegria verdadeira. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Por quê? Porque traz a alegria verdadeira. Só que Jesus emenda uma segunda parábola. A primeira parábola é do casamento e é a figura da alegria. Alegria em torno do noivo. Alegria verdadeira. Mas ele emenda uma segunda parábola, no versículo 21. Ele diz, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. A segunda parábola é também do cotidiano, do dia a dia, de uma pessoa, provavelmente uma mulher, que tem vamos dizer assim, um vestido. Só que o vestido ficou velho e se rasgou. E ela tem um tecido do mesmo jeito, um pano de tecido do mesmo jeito do vestido que ela tem. Quem é que vai cortar um pedaço do tecido novo para remendar um vestido velho, por mais que ela goste do vestido velho? Não faz por vários motivos. O primeiro motivo é que o vestido usado, devido ao sol, ele perde a sua cor natural, ele vai se desbotando. Isso acontece com toda a vestimenta. Você pega um tecido novo e coloca no velho, todo mundo perceberia de longe. Segunda coisa, você estragaria o vestido novo, o pano novo. Você estragaria o pano novo tentando remendar uma coisa velha. Então era algo que ninguém fazia. Do mesmo jeito que ninguém jejuava num casamento, respondendo à pergunta dos fariseus, sobre a sua religião, sobre o seu legalismo, sobre as suas normas, as suas regras, ele respondeu com a parábola do casamento, a mesma pergunta agora, a mesma resposta também para essa pergunta agora com outra parábola, a parábola do pano novo em veste velha, do remendo de pano novo em veste velha. Ninguém faz isso. Ninguém faria isso, ninguém faz isso. Olha, joga o vestido velho fora e pega o pano e faz um vestido novo. Não perder o novo, tentando remendar o velho que não consegue. Essa é a ideia. E qual é a lição que Cristo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo claramente para nós que o sistema judeu, o judaísmo, com as suas regras, que fugiu da palavra de Deus, por isso que ele veio. Não é que Jesus trouxe assim uma nova revelação que não havia. Não é verdade, não é bem assim. Ele na realidade trouxe muita coisa nova que nós não sabíamos, mas ele consertou mais coisas antigas que estavam erradas do que praticamente coisas novas. Porque tudo que Cristo ensinou, todos os princípios de Jesus Cristo já estão no Antigo Testamento. É por isso que eu disse, eu vim cumprir a lei. Eu cumpri a lei porque é a lei que vocês estão lendo a lei errada e cumprindo a lei errada, entre aspas. Até porque ninguém poderia cumprir a lei. E o legalismo não faz você enxergar isso. E o judaísmo legalista também não fez o povo judeu enxergar isso. Eles queriam a salvação pelas obras, como toda religião quer. A salvação pelas obras. Aliás, meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é o único evangelho no mundo, é a única mensagem do mundo que não ensina salvação pelas obras. É o único. Nenhuma filosofia do mundo, nenhuma religião do mundo ensina isso. Todas as religiões do mundo, todas as filosofias do mundo ensinam o que o homem tem que fazer para chegar até Deus. Salvação pelas obras. Faça para chegar até lá. Somente o Evangelho de Jesus Cristo ensina o que Deus fez para que o homem pudesse chegar até Ele. Sabe o que é isso? Salvação pela graça. E é isso que ele está ensinando com a parábola do remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Do mesmo jeito que ninguém consertaria um vestido velho usando pano novo, o judaísmo não cabe o cristianismo dentro dele. Porque o cristianismo é salvação pela graça. É o que eu acabei de falar, é o que Deus fez para que nós chegássemos até Ele. Graça de Deus. E é isso que Ele está ensinando. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade porque traz a beleza da graça de Deus que foi perdida no judaísmo. Que foi perdido nas vestes velhas do judaísmo.
e que não dava para consertar aquelas vestes velhas com o pano novo, que é o Evangelho de Cristo, que é a revelação de Cristo. Não dá, não consegue, ninguém faz isso. Eu sei que hoje tem muita gente tentando pegar o cristianismo e juntar com o judaísmo. Está cheio, todo canto tem isso. Aqui na cidade que eu moro tem. No Vale do Paraíba é cheio de igrejas e de pregadores tentando misturar cristianismo com judaísmo, prática judaica com prática cristã. Nós temos judeus, igrejas chama messiânica, mas mistura judaísmo com cristianismo, toca sofá, usa o kippá, as festas judaicas, mas meu querido e minha querida, não dá para pegar um pano novo do Evangelho que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, que mostra a beleza da graça de Deus, e tentar ligar a uma religião legalista, que interpretou a palavra de Deus equivocadamente. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém pode dizer, mas antigamente a salvação era pela observância da lei, a lei de Moisés. Não, nunca foi. Ninguém nunca cumpriu a lei de Deus, ninguém nunca vai conseguir cumprir a lei de Deus. Os judeus colocaram lá 360 e tantos mandamentos, 600 e tantos mandamentos, faça isso, 300 e tantos faça isso, quase 300 não faça isso, e aqueles 600 e tantos mandamentos fechava toda a estrutura judaica. Impossível. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus, porque a salvação nunca foi por obras da lei, nunca foi pelo homem cumprindo mandamentos. É impossível. A salvação sempre foi pela graça de Deus. Já estava revelado no Antigo Testamento. Os judeus, seus rabinos, que interpretaram errado e criaram uma tradição oral legalista errada. Por exemplo, se você for lá em Noé, Gênesis capítulo 6, como é que Noé foi salvo? Noé foi salvo pelas obras da lei? Não, de jeito nenhum. Sabe como é que Noé foi salvo? Porque ele achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 5, só um minutinho aqui que eu pulei aqui o versículo. Noé achou graça diante de Deus. Só um minutinho, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Como é que Noé foi salvo? Pela graça de Deus. Sempre foi assim. É o que Cristo está dizendo. Não vamos colocar o pano novo, a beleza da graça de Cristo, revelada no Evangelho de Cristo, num sistema de salvação pelas obras. Eu faço isso, eu jejuo, eu faço aquilo. Não é por aí. Salvação é pela graça. Então essa é a segunda verdade que a segunda parábola ensina. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Por quê? Primeiro, traz alegria verdadeira. Segundo, traz a beleza da graça de Deus. Nessa metáfora do pano novo no remendo de pano novo em veste velha. Aí ele conta uma terceira parábola. Tudo isso para responder à pergunta dele. Nós jejuamos, mas os seus não jejuam? Como se fosse, nós estamos agradando a Deus, mas vocês não estão. Nós estamos seguindo a lei, mas vocês não estão. Nós estamos seguindo a tradição, mas vocês não estão. Nós estamos corretos, mas vocês não estão. Essa é a ideia da pergunta. E Jesus está respondendo com parábolas. A terceira e última parábola ensina também a terceira e última lição. Ele faz a ilustração aqui do vinho novo em odres velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Mesma coisa, mesma ideia da parábola anterior. Só que ele usa agora uma outra figura muito conhecida da cultura, que é o odre. O odre era uma garrafa feita de couro de cabra.
Eles pegavam uma cabra, matavam a cabra, geralmente cortavam o pescoço, degolava e tirava o couro, amarrava, né, as pernas, costurava, né, as pernas daquela parte e dali fazia um odre. Às vezes tinha uma tampa de madeira. Isso era um odre. Depois que eles tiravam o couro da cabra, curtia, claro, né, secava, curtia, costurava, fazia aquele odre, eles colocavam o vinho novo dentro. Por quê? Porque o vinho novo é vinho sem fermento. É a uva que acabou de ser moída. É o sumo da uva que acabou de ser moído. Então eles colocavam dentro do odre. E quando o vinho vai fermentando, ele tem como se fosse gases, né? Isso, tudo que fermenta tem isso. Não é só o vinho não, milho, qualquer coisa, arroz que você fermentar, feijão, tudo tem ele solta um gás. E à medida que esse gás ia saindo, ele ia inflando. Só que o odre, o couro da cabra, também tem uma certa elasticidade. Então, à medida que o odre é novo, junto com o vinho novo, eles vão se expandindo junto. Eles vão crescendo junto. E juntos, ele chega nessa estrutura em que fica o odre com o vinho dentro, pronto para o uso, porque fermentou junto, eles se desenvolveram junto, o vinho com o odre. Agora, imagine alguém que tem um odre velho, que já esticou tudo que tinha que esticar, que não tem mais como esticar, e você colocar um vinho dentro, um vinho novo, um vinho sem fermento, para fermentar dentro. O que aconteceria? Na hora que o vinho começasse a fermentar e os gases saírem, estourava o odre. Aí você perdia o vinho e perdia o odre. Então, ele usando essa ilustração para responder essa pergunta sobre o judaísmo que os judeus estão colocando. Olha, mas a nossa lei, a nossa religião, a nossa tradição diz isso. Ele está dizendo, olha, meu querido, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo nos ensinar a terceira verdade acerca dessa pergunta. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Sabe por quê? Porque traz com ela a nova aliança. A aliança antiga, que realmente existiu, que Moisés foi o mediador, teve seu valor até aquele momento. Até o noivo chegar, até o banquete começar com a presença do... Até ali, a Moisés e a lei de Moisés teve seu papel importante. Não contradiz o que Cristo veio falar, de jeito nenhum. Mas Jesus não só explicou, como ampliou, como trouxe novas verdades, não é que ele contraditou o que estava escrito na lei, de jeito nenhum. Ele viveu verdadeiramente o que a lei de Moisés dizia, ele, Cristo, viveu verdadeiramente o que a lei de Moisés dizia, e para isso, ele criou a nova aliança. O vinho, que é uma figura do sangue. Ele compara muitas vezes o vinho com o sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Bebei isso em memória de mim, quando ele instituiu a nova aliança. Então a lição aqui é que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova salvação para a humanidade porque traz a nova aliança. É o novo vinho, num odre novo. Não se pode pegar o vinho do cristianismo e colocar num odre velho do judaísmo, que deu o que tinha que dar, que realizou a tarefa que tinha que realizar, que serviu até onde Deus quis que servisse. Agora não dá mais para colocar, não dá para colocar os ensinamentos de Cristo, os conceitos de Cristo. Na antiga aliança, eles tinham a Páscoa, que comemorava a libertação deles do Egito. Na nova aliança, nós temos a ceia, que comemora a nossa saída do mundo para o reino de Deus. Olha a diferença, a saída do Egito para Canaã. A ceia é a nossa saída desse mundo para Canaã celestial, para o reino de Cristo. Aquela Páscoa judaica teve seu valor e tem seu valor até hoje. Mas você não pode pegar o cristianismo, a ceia cristã, e colocar dentro daquele, porque não cabe. Estoura os odres velhos, vai estourar. Você perde o vinho novo e perde o odre velho. É isso que ele está querendo dizer com essa parábola aqui.
Não dá para colocar o cristianismo dentro dos moldes do judaísmo. Não suporta, é um odre velho, vai estourar. Jesus trouxe aqui, por exemplo, o sacrifício perfeito, que é Ele próprio. Ele é o Cordeiro Pascal. Então você não pode pegar o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o Cordeiro verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo, e colocar dentro da estrutura do judaísmo, que ainda tem seu cordeiro, que tinha nessa época aqui, seus cordeiros pascais, que eram animais de verdade. Não dá. Esses animais cumpriram o seu papel. Esse odre velho, com esse vinho velho, cumpriu o seu papel, teve seu valor e tem seu valor. Mas a partir daqui, o cordeiro que vai ser sacrificado de uma vez por todas, não há mais repetição de sacrifícios, é Jesus Cristo. É a nova aliança no sangue dele. É uma nova, é um novo vinho. Então não tem como colocar dentro do judaísmo. Outro dia me perguntaram no meu Instagram se havia alguma possibilidade de Gênesis capítulo 1 ser conciliado com o Big Bang, ou Big Bang, que é a teoria, né, do Big Bang. Eu falei para a pessoa que me perguntou, de jeito nenhum. Não há nenhuma possibilidade de você pegar Gênesis capítulo 1 e conciliar com qualquer teoria materialista, comunista e por aí vai. Não há a mínima possibilidade. Porque em Gênesis 1 nós temos um Deus eterno, criador, criando. E criando do nada. E criando com ordem. Nenhuma teoria materialista aceita isso. Então não tem como pegar o cristianismo e jogar dentro de uma teoria materialista. Do mesmo jeito, não tem como pegar o cristianismo e jogar dentro da fórmula judaica antiga. Eu sei que essa pregação de hoje é um pouquinho difícil por dois motivos. Porque a pergunta é carregada de pressupostos da religião judaica legalista. Você tem que entender isso. E a resposta de Jesus, por sua vez, não é direta. Ele responde com 3 pequenas parábolas que aquele pessoal daquela cultura entenderia, mas que para a nossa cultura de hoje temos que explicar as parábolas para poder tirar as verdades. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Isso você não pode duvidar. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Por que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade? Primeiro, traz alegria verdadeira. E ele falou isso na parábola do noivo, do casamento, né, das bodas. Era um símbolo da alegria. Segundo, o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova salvação para a humanidade porque traz a beleza da graça de Deus. E ele mostra isso na parábola do remendo de pano novo em veste velha. Não dá para continuar pregando e vivendo salvação pelas obras. O homem querendo chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Obras de caridade, que é uma coisa muito boa, mas que por si só não salva ninguém. Cestas básicas, que é uma coisa maravilhosa, principalmente nessa época em que as pessoas estão precisando, mas isso não salva ninguém. Você não faz caridade para se salvar. Você é salvo para fazer caridade, é o contrário. Isso é salvação pela graça. Uma vez que Cristo me salvou, nada nesse mundo tem mais valor para mim do que agradar a Cristo. Por isso eu vou ajudar o próximo como ele ensinou. Eu vou fazer caridade como ele ensinou. Eu vou dar a cesta básica como ele ensinou. Eu vou ser voluntário numa obra como ele ensinou. E por aí vai. Salvação pela graça, porque o Evangelho de Cristo traz a beleza da graça de Deus. E por último, na última parábola do vinho novo em odres velho, ele nos ensinou a nova aliança. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade por 3 motivos. Primeiro, traz a alegria verdadeira. Segundo, traz a beleza da graça de Deus. E terceiro, traz a nova aliança. Vou repetir mais uma vez. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. Por quê? Porque traz alegria verdadeira, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, traz a beleza da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, traz a nova aliança. Ele mostra essas três verdades nessas três pequenas parábolas. Hudson Taylor, esse grande missionário que foi enviado à China, ficou marcado quando aquele velho olhou para ele e disse: se Jesus Cristo e sua palavra são tão bons, tão importantes, e o velho reconhecia porque era cristão, por que é que vocês demoraram tanto para nos avisar? A demora em nós falarmos de Jesus e anunciarmos a Jesus para outras pessoas faz com que as pessoas não saibam que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de salvação para a humanidade. As pessoas não estão conhecendo a alegria verdadeira, a beleza da graça de Deus e muito menos a nova aliança. Que nessa pós-pandemia, eu já profetizo que ela vai acabar, que nessa pós-pandemia, quando tudo passar, nós possamos refletir, analisar. Como Hudson Taylor foi impactado, nós também sejamos impactados para valorizar o Evangelho de Jesus Cristo e sua boa nova de salvação para a humanidade. Levando a alegria verdadeira, levando a beleza da graça de Deus e levando a nova aliança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa semana. Que Deus possa recompensar a vida do nosso querido pastor Helder, que tem nos ensinado semana após semana, e que possa recompensar a sua vida também, que semana após semana tem se conectado conosco. Que você possa continuar acompanhando as nossas atividades online e agora também presenciais. Na quinta-feira, amanhã, nós temos mais um vídeo da nossa série de vídeos Te Faço um Desafio. Na sexta-feira, nossa reunião de oração online. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui no templo reunidos e também com transmissão online às 10 horas da manhã e às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite de quarta-feira.